Terremoto lá no Chile foi sentido aqui em Sorocaba. Vamos saber detalhes ao vivo com o repórter Luiz Negrelli. Oi, Luiz Negrelli, o que você tem para dizer pra gente? Bom dia. Oi, Barazal, bom dia para você, para todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Pois é, hoje esse é o assunto nas redes sociais. Muitos moradores aqui no estado de São Paulo relatando que sentiram de fato os reflexos desse tremor. A maioria das pessoas relatam que sentiram ali próximos à cidade de São Paulo e também na cidade de São Paulo. Mas em cidades do interior também há registros de pessoas que sentiram os reflexos desse tremor que aconteceu na noite de ontem ali no Chile, né? Um terremoto ali de magnitude 7,3 na escala Richter. E de acordo com o Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo, aqui em Sorocaba há relatos de pessoas que sentiram os reflexos desse tremor. Nós estamos em um ponto aqui na cidade, na região do bairro Mangal, porque foi justamente por aqui que um desses relatos foi encaminhado ao Centro de Sismologia. Inclusive a gente tem, né, por meio ali do site do centro, a gente consegue ver esse relato de uma moradora aqui dessa região que relata então que sentiu o tremor ali durante a noite, por volta das 11 horas da noite. Diz nesse relato que a intensidade do tremor foi fraca, então por volta das 11 horas da noite. Só que além aqui de Sorocaba, de acordo com a Defesa Civil, outras cidades aqui da região, também ali pontos próximos a São Roque, moradores também teriam sentido os reflexos desse terremoto. E também há um relato ao Centro de Sismologia da USP na cidade de Porto Feliz. Um morador lá da cidade diz também por volta das 11 horas da noite que sentiu ali os reflexos com intensidade do tremor fraco, mas ele relata que mora ali em um apartamento e que percebeu alguns móveis ali do apartamento balançando e também um vaso de planta que fica ali dentro desse apartamento, segundo o relato desse morador, começou a balançar também por conta dos reflexos aí desse tremor. Mas vale a gente destacar que, de acordo com a Defesa Civil do estado de São Paulo, né, esses tremores aí leves podem realmente acontecer, não causaram danos maiores aí nesses pontos que foram registrados. Inclusive no Chile também ainda não há registros de vítimas, de feridos por conta desses tremores. E nós conversamos, Barazal, com o capitão Farina, que é da Defesa Civil do estado de São Paulo, que trouxe mais detalhes sobre tudo isso que aconteceu durante essa noite, que, claro, muita gente ficou assustada, mas ele destaca, né, que esses tremores leves, dessa forma, não são um risco aí para a população. Vamos acompanhar o depoimento, então, a entrevista com o capitão Farina da Defesa Civil. Uma configuração de fatores ocasionou essa sensação, né, essa onda sísmica que acabou chegando aqui para o estado de São Paulo, em vários municípios, capital, região metropolitana, da Baixada Santista, até alguns municípios da região de Sorocaba. Algumas pessoas sentiram esses abalos. E um dos fatores deles, de ter sentido isso, foi que esse abalo sísmico aconteceu à noite, então as pessoas estavam descansando em casa, então a percepção disso foi um pouco maior. Mas as pessoas também podem ficar tranquilas que esses abalos sísmicos são de baixa intensidade, isso não compromete as infraestruturas das edificações também. Então foi somente um susto de sexta-feira aí devido ao que aconteceu lá no Chile. Verdade, viu, Luiz? Você sentiu alguma coisa, Luiz Negrelli? Eu confesso que eu não senti nada. Foi de noite, né? Por volta de 11h30, sei lá. Um pouco mais, um pouco menos. De qualquer forma, essa hora eu estava dormindo. Então, assim, se balançou a minha cama, eu pensei que era o berço balançando. Porque eu não senti nada. E você, Luiz Negrelli? Não, também não senti nada, Barazal. Tava até comentando aqui com os meninos, o Sérgio, o Sakaimura, o Robson. Sei. O único tremor que eu senti essa noite foi do meu celular vibrando, que era o despertador pra eu acordar, viu? Pensei que era não frio. Não senti nada também. Eu tenho sono muito pesado. Pensei que era frio que estava sentindo. Ai, meu Deus. Mas, ó, mas foi aí perto, né? Aí perto, numa rua aí do lado aí que teve pelo menos esse relato dessa moradora de Sorocaba que sentiu alguma coisa balançar mesmo. E em São Paulo teve muitos registros, né? Pessoas até gravaram plantas balançando, enfim. Foi isso, né, Luiz?
Sim, exatamente. Teria sido em um prédio aqui nessa região que nós estamos, no bairro Mangal, aqui em Sorocaba, da onde veio esse relato dessa moradora. Mas, de acordo com o capitão, são vários relatos, não só aqui em Sorocaba, como também em cidades aqui da nossa região. Como eu disse, tem esse registro do Centro de Sismologia de um caso, um relato aí em Porto Feliz, mas, de acordo com a Defesa Civil, também ali na região de São Roque, moradores teriam sentido os reflexos. E sobre esse terremoto, né, Barazal, que é o assunto aí do dia hoje no noticiário, foi então na noite de ontem, no Chile, né, ali na região de São Pedro de Atacama, um terremoto de 7,3 na escala Richter, né? A gente ainda está atualizando, né, as agências aí de notícias trazendo os detalhes sobre esse terremoto. A princípio não há informações de vítimas, de pessoas feridas, mas também com relação a esse reflexo, né, Barazal, eu estava dando uma lida aqui, o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, eles relatam que a cidade de São Paulo, que é onde normalmente aí as pessoas relataram mais reflexos desse tremor, por conta das configurações ali do solo, do terreno de São Paulo, isso pode fazer com que aquela região seja mais fácil de sentir reflexos de abalos sísmicos, né? Porque se a gente for pensar aí com relação a todo o Brasil, a gente não tem relatos de terremotos de grande intensidade, justamente porque a gente está no centro de uma placa tectônica, né? Se a gente estivesse ali na beirada de alguma placa, isso pode acontecer com muito mais frequência, como é o caso do Chile. Mas aqui no Brasil a gente não tem episódios como esse por estar no centro de uma placa tectônica. Mas agora esses tremores podem acontecer sim e que são considerados até normais. Inclusive, Barazal, estava pegando aqui os detalhes também, no ano passado, nessa mesma época do ano, no meio do ano, junho do ano passado, teve também um terremoto. Você lembra que a gente até comentou por aqui também que moradores sentiram também esse reflexo, né? O Rodolfo que trabalha com a gente aqui, nosso Sim, exatamente, né? Moradores aqui de Sorocaba relataram também. O Rodolfo sentiu na casa dele, no prédio dele. Sim, esse foi justamente por coincidência, né? Nessa mesma época do ano passado também, um terremoto, um tremor ali de 4 graus na escala Richter e moradores aqui de Sorocaba, São Paulo e também outras cidades da região também sentiram os reflexos. É uma coincidência, né? Segundo a Defesa Civil, mas é algo que pode acontecer com normalidade, né? Esses reflexos aí em cidades aqui do Brasil, mesmo com uma distância tão longe, tão longa aí do Chile, onde aconteceu esse terremoto. E você citou aí que estamos no meio, ou praticamente no meio de uma placa tectônica, né, do planeta. Por isso que o Brasil é considerado um país maravilhoso. Nem na ponta da placa nós estamos, né? Estamos aqui realmente bem estabilizados, ainda bem. A nossa economia que não é muito estável, é totalmente instável, ao contrário. Mas pelo menos a nossa localização, geolocalização, ela é boa, não é isso? Sim, exatamente. Acaba favorecendo com que aqui a gente não tenha episódios como esse, né, Barazal? Agora, aproveitando, né, Barazal, que eu conversei também com o capitão Farina aí durante essa entrevista, ele falou também sobre um alerta que tem aí em vigor com relação ao tempo seco. Inclusive, a gente percebe isso nas ruas, né? Hoje mesmo, nossa equipe aqui, a gente entrou para trabalhar na TV 6 horas da manhã. Tava por volta ali de 10 graus. Nossa. A gente, todo mundo agasalhado, passando frio. Fomos trabalhar, fizemos uma matéria aí na rua, lá em Votorantim. E aí, ao longo da manhã, já vai tirando uma blusa, vai tirando outra. Agora, olha só, o sol tá bem forte aqui nesse ponto. Fui ver agora 22 graus. Tá então, entre as 6 da manhã e agora, 11h46, 12 graus de diferença, né? Tá gostoso. E olha, o curioso é que esse tempo é mesmo prática do inverno, né? E aí, ó, tá vendo? Eu até ia te falar, tempo seco. Cuidado, porque o que eu ia falar é o seguinte, apesar dessa variação de temperatura, isso está indicando que realmente o tempo está mais seco, porque são menos nuvens no céu. São menos nuvens no céu, então o calor vem mais forte, né? Quando isso acontece. Por isso, o inverno, ele tem essa característica também de céu com menos nuvens e aí à tarde fica realmente um pouco mais quente. Só que aí vem o problema do tempo seco, problema de garganta, problema com os olhos. Não é isso, Luiz? Eu tenho tudo, viu? Começou a ficar o tempo mais seco, meu olho fica bastante seco, a garganta fica ruim. Você viu, né? Até dei uma pausinha aqui, entreguei pra você, porque já secou minha garganta. Porque de manhã o tempo tava até um pouco mais úmido, melhor pra respirar, mas agora já tá seco de novo. A gente falou também sobre esse alerta, Barazal, com o capitão da Defesa Civil, o capitão Farina. Então, eu vou fazer o seguinte, o Sérgio vai me dar um pouquinho de água aqui, porque tá secando minha garganta. E aí a gente pode acompanhar esse depoimento do capitão, pode ser? Pode.
Isso. E a orientação que a Defesa Civil sempre faz é que as pessoas se hidratem bastante, principalmente também a questão das pessoas em estado de vulnerabilidade, são os idosos, as crianças, oferecendo água para elas o tempo todo, para que elas também não sofram nenhum problema relacionado à sua integridade física. Então, está acontecendo isso. Um outro ponto de observação da Defesa Civil é em relação às queimadas. Então, as folhas secas, né, todo esse ambiente seco, umidade relativa do ar baixo também pode gerar fatores relacionados à ignição de focos de queimada. Por isso que é importante que as pessoas elas tenham os seus hábitos que não seja como, por exemplo, jogar bituca de cigarro em beira de rodovia, colocar fogo em lixo. Tudo isso pode comprometer também ali um possível foco de incêndio e até fazendo com que as pessoas percam, né, o controle ali, gerando um grande foco de incêndio. Então é importante as pessoas terem essa consciência, além, lógico, da soltura de balões, junho e julho, né, que é a festa julina, que nós tivemos aí em junho, um tempo seco, que as pessoas não façam essa prática, denunciem também, porque além de ser criminosa, ela pode comprometer a fauna, a flora e também a integridade física das pessoas. É verdade, e eu também já estou com a minha garrafinha de água aqui, viu, Luiz? Eu também fico aqui no estúdio e é preciso mesmo. Então a gente segue exatamente como deve ser. Apesar de não estar no sol, tem um ar-condicionado aqui, seca a garganta também, viu? A pessoa está trabalhando com o ar-condicionado em qualquer ambiente ou está em casa, precisa sempre tomar água mesmo, viu, Luiz? Eu estava dando uma olhadinha aqui enquanto a gente ouviu o depoimento do capitão. Olha, agora, por exemplo, está cerca de 22 graus, mas ao longo do dia, agora à tarde, sobe um pouquinho a temperatura, mas à noite, se a gente for ver aqui na madrugada, 4 horas da manhã dessa madrugada já vai chegar a 10 graus de novo. Então olha a variação ao longo do dia. Começa o dia com 10 graus, sobe para 22, 23, cai para 10 graus. Isso aí interfere bastante na nossa saúde, né? É verdade. E eu estava falando do céu, que é sem nuvens praticamente, né? Atrás de você dá para perceber. Céu azul, 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 olha lá. O Sakayamura está mostrando aí a cidade de Sorocaba, a linda cidade de Sorocaba lá ao fundo, e realmente é isso. Por isso que faz esse calor também. Olha lá, você saiu um pouquinho, olha lá, tá vendo só? Tá vendo, Luiz? Tem muito fio aí, mas enfim, mas o céu mesmo totalmente azul, sem nuvem nenhuma. Dá só uma olhada, é até bonito de ver, viu, Luiz Negrelli? Mas tá calor, viu, Barazal, aqui fora, já esquentou bastante. Eu tô até suando aqui fora. Tá certo. Tudo bem. Então fica por aí. Se der um tremor de terra, tu me avisa, hein? Tá bom? Me avisa. Combinado. Por enquanto tá tudo estável por aqui. Tá certo. Obrigado, Luiz Negrelli. Ao vivo com a gente, ele, o samurai das imagens, Sérgio Sakayamura, no piloto lá, é o Robson que tá no piloto, né? O piloto Robson.